Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Hoje sim, nós encerramos o capítulo 19 do Apocalipse. Você tem gostado desse conteúdo? Não esquece, você vai nos ajudar dando o seu gosto e também partilhe o vídeo. Você vai estar partilhando a palavra de Deus. E nós sempre começamos com uma oração pedindo a Deus que venha nos conduzir e iluminar o nosso entendimento. Vamos a isto? Senhor Deus, obrigado. Mais uma vez aqui estamos e queremos ouvi-lo. É o Senhor, é a tua palavra. A palavra é do Senhor e por isso fale conosco. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que tem acompanhado essas meditações, que ela seja honrada e que a fé dela venha crescer, assim também como a minha. Amém. Então, Apocalipse 19, versículo 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. O comentário 17 e 18 diz: a ceia do grande Deus, aqui mencionada, é totalmente diferente da santa ceia instituída pelo Senhor Jesus. Ela se refere à destruição dos inimigos do nosso Senhor na terra. Nessa ocasião, a mortandade será tão grande que todas as aves de rapina do mundo serão necessárias para limpar o campo de batalha da grande quantidade de cadáveres que ficarão espalhados por toda parte. Esta será então a ceia do juízo de Deus. Por isso que antes de vir o milênio, Deus na verdade está limpando a terra do pecado, daquelas pessoas que se juntaram agora para o grande Armagedon contra o Senhor. No 19 ele diz assim: E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. O comentário diz: a grande batalha, o confronto do Armagedon, é o maior e mais sangrento de toda a história da humanidade. A trindade satânica vai induzir os reis da terra, por meio do engano, para que eles pelejem contra o Senhor Jesus e o seu exército celestial. O Armagedon está localizado em Israel e é o próprio Deus quem permitirá que o anticristo venha contra o seu povo com toda a fúria. Quem luta contra Israel luta contra o próprio Deus Todo-Poderoso. Os governantes do mundo serão totalmente enganados pelos espíritos imundos que sairão da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Aliás, o espírito reinante no final dos tempos é o espírito enganador. Se até os que têm acesso à palavra de Deus têm sido iludidos pelos espíritos imundos, imagine os políticos e os governantes deste mundo como não irão se deixar levar pela astúcia de Satanás. Mais uma vez nós vemos Satanás enganando aquelas pessoas de que eles seriam capazes de destruir o Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Infelizmente, eles foram para a sua própria morte. E aí nós vamos ver mais à frente, agora nos próximos capítulos, o julgamento da besta, o falso profeta. Nós vamos ver todo o desenrolar dessa história e o milênio, os 1000 anos em que o Senhor Jesus vai reinar com a sua igreja aqui na terra. No 20 diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O comentário diz: E a besta foi presa. O Senhor Jesus virá em defesa do seu povo. E então o anticristo e o falso profeta serão arrastados vivos para dentro do lago de fogo por toda a eternidade. Ora,
Isso mostra que ambos são fracos diante do Senhor Jesus e não apenas isso, eles também são fracos diante de todos aqueles que vivem em comunhão permanente com Deus. Os demais seguidores da besta, que foram mortos na batalha do Armagedon, ficarão espantados à segunda ressurreição quando estarão diante do trono branco para o grande dia do juízo final. Um verdadeiro confronto vai acontecer, mas também Deus estará operando juízo, né? Veja que a besta, o falso profeta, agora são lançados no lago de fogo e enxofre. Veja que aquele exército que veio com o Senhor Jesus, montado também em cavalos, não precisou lutar. Somente quem lutou, aliás, nem lutou, né? Ele só abriu a boca e a espada da sua boca saiu, a palavra, né? Ninguém pode lutar contra Deus, impossível. Por isso aqui temos agora o confronto final entre Cristo, que está voltando com seu exército, e o anticristo com os seus exércitos terrenos. Não é necessário averiguar se a referência é literalmente a cavalos ou não, pois força e poder é um fato que não pode ser avaliado com os olhos. Bom, portanto, os cavalos aqui citados são uma representação visível dos poderes sagrados que conduzem o Rei dos Reis e seus exércitos ao campo de batalha, e a vitória sobre inimigos literais. Os poderes que elevaram Elias ao céu eram verdadeiros e não somente figurados. Ele subiu literalmente ao céu, né? Quando nós vemos que Elias estava se preparando para o arrebatamento, ele foi tirado da terra, né? Ele não morreu fisicamente. Então, assim também o exército do céu que virá. Quem, entretanto, são os exércitos que ele vai ao encontro? Sobre eles não existe dúvida, pois está escrito no versículo 19. Este confronto, que como já dissemos, não tem igual em toda a história mundial, também é citado no capítulo 17, 14, devido à sua singularidade. No entanto, como o julgamento desses exércitos anticristãos acontece, nos causa grande admiração. Então vamos ver o versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam assentados sobre os cavalos, sobre o seu cavalo e o seu exército. E é exatamente aqui que nós entendemos que esse exército é a igreja glorificada, porque mesmo sabendo que está vencido, o anticristo faz isso. A mesma pergunta se apresenta também atualmente: por que as nações se armam febrilmente quando sabem que, desse modo, apresentam a sua própria destruição? Pergunta igual, idêntica, se apresenta com relação ao pecado. Por que você persiste nele, apesar de saber que vai herdar a destruição? Não se trata de engano próprio e cegueira? Né? Nós vemos isso tão febrilmente nos dias de hoje, as pessoas aceitando o pecado com uma facilidade tão grande, mesmo sabendo que é pecado, elas preferem viver naquela prática do que obedecer. Então, realmente a pessoa que quer se entregar àquilo conscientemente, né? Mesmo sabendo que a punição para aquilo será uma eternidade inteira longe de Deus. Aqui fica completamente claro para nós o que ocorre então mundialmente. Não que os povos pretendem guerrear contra Deus e o Cordeiro, mas sim contra Israel. E essa guerra contra Israel vemos já nos nossos dias, né? O antissemitismo, nós vemos o ódio a Israel cada vez mais grande, maior, acontecendo em várias nações. Não podemos esquecer que Israel, mesmo na condição espiritual em que eles se encontram, eles são a nação escolhida por Deus desde lá atrás. Seja acentuado: quem luta contra Israel, luta contra Deus e o Cordeiro. Apesar de atualmente cada vez mais povos se voltarem contra Israel, o Senhor ainda retarda a sua vinda. Somente quando o agora milenarmente incrível, invencível Israel estiver diante de um novo holocausto, cercado por todos os exércitos do mundo, é que ele aparecerá ali com os seus. Quem toca em Israel, toca na menina dos seus olhos. Zacarias 2,8 diz isso. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram,
porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Para quem não sabe, a menina do olho é justamente essa parte mais sensível dos nossos olhos, né? E se tocar ali é fatal. Então, quer dizer, quem toca em Israel vai se ver com o próprio Deus. Ainda que eles estejam distante de Deus nesse momento, mas não podemos esquecer disso. Quando na Alemanha nazista, né, o que os judeus representavam para a Alemanha naquele período? 1% da população. E eles perseguiram tão ferozmente, fazendo o Holocausto acontecer, mas contra uma porção de pessoas tão minoritária, dizendo ou tentando passar e vender uma ideia de que eles iriam tomar conta do mundo. Olha o pensamento, né? Bom, no versículo 19, como nós vimos, vem o exército de Satanás contra o exército de Deus e contra o Senhor Jesus. Os povos não sabem contra quem saíram para guerrear. Contudo, eles também não são atualmente seguros de si e ignorantes. Além disso, também não devemos deixar de observar que a profecia que ouvimos da boca de Zacarias refere-se a 2 cumprimentos. O primeiro cumprimento ocorreu em 70 depois de Cristo, razão porque alguns detalhes não têm importância no segundo cumprimento. O anjo do juízo do Apocalipse 19:17 já se dirigiu para o sol. De lá ele gritará suas terríveis palavras de juízo e convidará todas as aves que voam sobre o céu para o grande banquete de Deus. É característico, enquanto, conforme o capítulo 19, a besta e seus exércitos se reúnem para a batalha contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. O combate nem chega a ocorrer, porque não dá tempo, né? Por isso que eles foram realmente lançados na fornalha, sem ter tempo de reagir. Embora falamos muito da luta final dos povos, havendo o rei dos reis e senhor dos senhores com seu exército, nem chega a ter combate, pois o poderoso avanço das nações transforma-se em um ato de justiça divina, e esse será o fim. Ainda que haja armamentos nucleares, ainda que haja uma tecnologia avançada, não importa. Para o Senhor Jesus, nada disso é importante. Ele é todo-poderoso. O profundo significado espiritual para nós é que não precisamos mais lutar com o inimigo, mesmo que ele se levante com seus exércitos para nos colocar fora de ação. Estamos abrigados no vencedor irrestrito do Gólgota. Jesus é vencedor. E aí eu me lembro, né? Normalmente nós atendemos muitas pessoas que elas ficam de rastros, elas ficam de joelhos diante de uma pessoa que mexe com bruxaria, por exemplo. Elas ficam de joelhos diante de uma pessoa que é extremamente invejosa ou ela mexe com as forças ocultas das trevas e ela tem medo daquelas pessoas. Esse medo é um sinal, esse medo ele é um resultado da falta de fé e da falta de comunhão com Deus. Então, a pessoa que tem a sua comunhão com Deus, ela está ligada com Deus, ela tem uma fé sólida na palavra de Deus. Eu garanto para você que ela não teme ninguém que faça bruxaria. Por quê? Porque ela está firmada na palavra de Deus, ela está firmada na vontade de Deus. Então, ainda que se levante o exército do inferno inteiro contra ela, Deus está lutando por ela, então ela não teme. O versículo 20 do Apocalipse diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Você sabe que para Satanás se manifestar nesse mundo, ele precisa de um instrumento, né? De um canal. Então ele usou o falso profeta, ele usou a besta com esse propósito, mas agora ele já não tem mais. E aí você vai ver que ele não desiste ainda assim. Aí vemos agora a besta, que até agora dominava o mundo, completamente impotente, todo o seu empreendimento desmoronou, a besta é apanhada por uma poderosa mão,
Apenas nisso já percebemos que o anticristo não é somente um sistema, mas também uma pessoa, do mesmo modo como aquele que o apanha é uma pessoa. Então, ele é lançado vivo, né, para as trevas, para o lago de fogo. A besta deve ser distinguida dos seus exércitos, que são julgados em seguida, do mesmo modo como o Senhor Jesus deve ser distinguido dos seus. Para seus seguidores, a besta é o próprio Deus. Ela é o apoio de todos os seus adeptos. E ela morre assim, morre não, né? Ela é julgada já e condenada ao lago de fogo e enxofre. Essa é a última condenação. Quando uma pessoa morre sem Jesus, ela não vai direto ao lago de fogo e enxofre, que essa é a segunda morte. Na verdade, ela é lançada no inferno. É como se fosse um lugar de espera. Ela está aguardando o dia, esse grande dia do julgamento que nós vamos ver nos próximos capítulos, em que todos nós, salvos e não salvos, nos apresentaremos diante do trono de Deus. Como a besta, o anticristo é um produto sobrenatural do diabo. Aparentemente, ele não está sujeito à morte corporal, pois não é morta. Nenhuma espada a atinge. Ela não morre. Em contraste com todos os outros, exceto o falso profeta, ela é apanhada viva. Ambos são lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Quer dizer, esses nem sequer passarão pelo julgamento, já estão sendo condenados ali mesmo. A derrota da besta é completa. Seus adoradores a consideravam invencível. Eles exclamavam, entusiasmados, cheios de confiança, lembra? Em Apocalipse 13:4, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Enganados, né? Mas agora ela é apanhada sem que tenha recebido nenhum golpe, e enquanto ainda está cercada por adeptos fortemente armados, como um leão apanha as suas vítimas. E com facilidade muito maior do que antigamente, os guardas prendem o Senhor Jesus, que não ofereceu resistência. Ele, que está montado sobre o cavalo branco, o lança para fora do seu exército. Sua possível resistência não é citada porque é completamente insignificante. Ele tem que ir para onde o poderoso vencedor o quer. Ele afunda no lago de fogo para nunca mais sair. Então, quando você entende o poder que tem o Senhor Jesus, você nunca mais se dobra aos poderes desse mundo. Você permanece firme e forte para ele. É muito esclarecedor que lemos no capítulo 20:14, que o lago de fogo é a segunda morte. Essa é a morte que nunca mata, né? E quem vai para lá? Aqueles que morreram sem Jesus. O falso profeta induz a humanidade a adorar o anticristo e sua imagem. Ele também é chamado de besta, mas existe uma clara distinção entre a primeira besta e ele, que é a outra besta, né? Por isso que nós vimos em Apocalipse 3 falando de ambos. Também ele é uma personalidade de origem satânica. Agora, no entanto, seus sinais e seus poderes satânicos milagrosos não adianta de mais nada. Como a primeira besta, ele também é apanhado e ambos são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E eles nem sequer podem lutar contra isso, ou impedir que isso aconteça, e nem tampouco o seu exército. Seja mais uma vez acentuado, os dois, como causadores de todo o mal, são separados dos demais e julgados separadamente. É o que se vê pelo versículo 21. Este é o juízo diferente daquele sobre o anticristo e o falso profeta. Eles serão lançados diretamente no lago de fogo. Então, a expressão lago de fogo era conhecida no ambiente do autor de Apocalipse, o apóstolo João. Assim, o judaísmo referia-se à Reena, né? Encontramos isso também em Mateus 5:22 e 18:9, que vamos ver agora. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Mateus 18:9, e se o teu olho te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti.
melhor-te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. E é importante dizer, né, que esse arrancar dos olhos não é literal, né? É você arrancar, por exemplo, um desejo da carne que te afasta de Deus. É melhor você sacrificar e sentir a dor de você não cumprir um desejo do seu coração para poder agradar a Deus, para que você não entre no inferno. Por causa daquilo. Por exemplo, o perdoar, né? O perdoar é como você arrancar aos seus olhos e lançá-lo fora. Então, você vai violentar a sua alma quando você diz: eu resolvo perdoar o fulano que me fez mal. Eu libero perdão para ele. Você liberou perdão, ainda que aquela pessoa não mereça. Mas você não quer carregar esse mal em você. Você fez um mal a você mesmo, entre aspas, ao mesmo tempo um bem. Porque o perdão, ele não está dizendo nada a respeito sobre a outra pessoa, mas sobre nós ficarmos livres. A forma grega da expressão hebraica que designava o vale de Rinom, Rinom é o nome de uma família. O vale se estende ao longo do muro sul de Jerusalém. Já tinha um aspecto negativo desde os tempos mais antigos, pois ali tinha sido feitos sacrifícios infantis a Moloque. Moloque era um deus, bom, Satanás, em resumo, né? Você lê em 2 Reis 16 e também no capítulo 21. Posteriormente, esse vale de má fama, um precipício, serviu como depósito de lixo, entulho e animais mortos. A porta que leva da cidade de Jerusalém para lá chama-se a Porta do Monturo ou Porta do Lixo. Segundo a tradição, ali era queimado o lixo e por causa do fogo que sempre ardia, esse lugar era considerado o mais abominável do mundo, sendo conhecido por todo judeu. Trata-se de uma indicação profética que advém a respeito da terrível realidade do fogo do inferno. Então, assim como esse lugar, eles conheciam como um lugar que havia tormento, que havia mau cheiro, então era assim que eles consideravam o inferno. Ali o fogo não se acabava porque o lixo era sempre lançado, então o fogo estava sempre queimando aquele lixo todo. No versículo 21 nós lemos o seguinte: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A maravilhosa verdade de que Satanás está vencido é proclamada muito pouco atualmente. Quando o anticristo e o falso profeta, por exemplo, tiverem sido removidos, seus seguidores também chegarão logo ao fim. Este é descrito em poucas palavras que, porém, mostram algo terrível. A Bíblia inteira fala do grande momento em que o Senhor Jesus estabelecerá o seu grandioso governo de paz na terra com aqueles que venceram pela sua graça, pelo seu precioso sangue. Por isso, podemos dizer: vem em breve, Senhor Jesus. Venha e volte logo. Ele quer voltar. Nós é que temos que continuar aguardando pelo seu retorno com toda a nossa fé e toda a nossa ansiedade. Ansiedade santa, né? Essa ansiedade nós devemos ter pela volta, o retorno do nosso Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que eu possa estar te ajudando e você então seja abençoado pela palavra que você ouviu. Fique bem.